Opa, e aí, beleza? Já que já está quase lançando o Solo Leveling, então resolvi fazer um top 10 manhwas de necromantes, onde o protagonista ele é um necromante. Ó, pode ficar tranquilo, pessoal, que eu não botei Solo Leveling nesse top 10, porque todo mundo já viu, né? E quem não viu tem que ver. Então vamos nessa, pessoal. Me tornei um jogador. No ano de 2020, a humanidade veio a chorar. Portais apareceram em todo o mundo. Desses portais, monstros surgiram para destruir os humanos. Criaturas que tinham o mesmo nível de poder de uma bomba nuclear, os humanos quase perderam essa guerra. Por causa que essas criaturas não eram da Terra, os deuses ficaram com pena dos humanos e começaram a patrocinar eles. Os humanos despertaram poderes. Rapidamente os humanos puderam respirar naquela batalha. Mas entre todos os caçadores, um chamava a atenção, e ele era capaz de contra-atacar com a Chama da Morte. Ele conseguia criar um exército imortal, e ele foi apelidado de Rei Demônio. E ele era diferente de todos os outros caçadores. Os caçadores só podiam evoluir com a ajuda dos patrocinadores. Já o Rei Demônio, ele era o único caçador que podia evoluir conforme matasse os monstros. Com o fim daquela batalha mortal, o Rei Demônio e os outros 12 heróis mais fortes da humanidade desapareceram, assim dando espaço para caçadores despertarem. E esses caçadores começaram a demonstrar sua ignorância com as pessoas que eram mais fracas que eles, transformando os humanos que não podiam despertar em escravos. Agora, depois de 100 anos se passando depois do inferno dos monstros, agora a humanidade vive o inferno dos humanos, onde os mais fortes sobrevivem. Tudo começa com um jovem que havia perdido seus pais por causa de caçadores, porque eles tinham a autobiografia do Rei Demônio. Com esse livro, os humanos saberiam que o Rei Demônio que salvou a humanidade, não os 12 heróis. E um herói apareceu no meio daquele treino. Depois de fazer nosso prota se curvar contra sua vontade, nosso prota literalmente foi obrigado a dar o livro, senão ele morreria. E quando o herói viu que era a autobiografia do Rei Demônio, ele iria destruir aquilo, porque aquilo era a única coisa que provaria que o Rei Demônio que salvou a humanidade. E o homem que estava treinando aquela criança resolveu ajudar ele. E aquele homem, percebendo que não teria mais como treinar nosso protagonista, ele resolve fazer com que o nosso protagonista aceite o contrato para ele poder voltar no tempo. E nosso prota acabou aceitando, e ele acabou retornando no tempo. E nosso prota ele foi mandado diretamente para um portal, e ali ele acabou despertando o poder do patrocinador do Rei Demônio. E ele teria que se provar. Depois de ele utilizar metade do poder daquele que era o Rei Demônio para derrotar os Goblins, ele acabou desmaiando. E ali, depois de se olhar no espelho, ele percebeu que ele reencarnou no corpo do Rei Demônio, que era chamado de Lin Jiong. E ele descobriu também que ele retornou em 2022, 2 anos depois que os portais se abriu e os monstros surgiram. E ali ele tem uma seguinte missão de descobrir a verdade porque o Rei Demônio desapareceu e descobrir também a verdade do porquê ele retornou no corpo do Rei Demônio. Será que na verdade tudo foi um bait e ele que era o Rei Demônio? Necromante, Rei do Flagelo. Depois de 3 anos, os alunos precisam passar por um teste para descobrir se eles são úteis para a humanidade. Um teste que a humanidade apelidou de profissões. Limoil também era estudante da academia Xiao. Ele resolve me contar o motivo do porquê a humanidade tem que passar por esse teste. Masmorras surgiram em todo o mundo. Através de um círculo de transformação, os seres humanos conseguiram despertar habilidades, para eles conseguirem lutar de igual para igual contra os monstros. Quanto mais monstro você mata, mais XP você ganha. E você ainda pode evoluir suas habilidades. Com os humanos ganhando profissões diversas, eles conseguiram criar uma barreira para manter a cidade e os países seguros contra monstros. Existia 2 tipos de classe que todo mundo queria, que era a classe combate e a classe suporte. Com essas classes, sua vida seria tipo como um rei naquele mundo. Nessas 2 classes ainda existiam ranks. O rank mais baixo, o médio, o alto, o raro e o lendário. Lin nos conta que em 10 anos ninguém ainda havia pegado o nível lendário. O nosso prota parece frio por fora, mas ele guarda um grande segredo. Ele precisava muito de uma profissão de nível raro ou de nível lendário, para poder concluir os seus objetivos que serão frio e vazio no futuro. Mesmo que as pessoas tentassem se aproximar dele, muitos achavam ele muito arrogante, mas isso deixa para depois. Começando as avaliações de profissões, o primeiro aluno conseguiu a profissão de fazendeiro, o segundo de chefe. Aí chegou a vez da rival do nosso protagonista. Ele e ela era conhecida entre os gênios na escola. Xia Shui, ela sempre quis derrotar nosso protagonista em algo. Então ela queria muito uma profissão lendária para jogar na cara dele. Diferente do nosso protagonista, ela era muito popular na escola e amada por todos. Até o próprio convidado que veio lá para ver as avaliações de profissões elogiou ela. E foi dito e feito. Xia Shui ganhou uma profissão de mago de classe rara. Todos ficaram felizes. E agora é a vez do nosso protagonista Lin. Mesmo que todos cuspissem inveja em cima dele, todos tiveram que presenciar uma coisa que jamais foi vista antes naquele mundo. E seus olhos nunca mais poderão ver. A classe necromance. Os mortos vieram venerar o novo rei dos mortos. Lin foi o único no mundo a ter essa classe. Mesmo com essa classe secreta, Lin não estava feliz. Lin se lembra que esse foi o seu primeiro objetivo. Ele fez uma promessa à sua avó antes dela falecer, que ele iria descobrir o que aconteceu com a sua irmã que desapareceu há 10 anos atrás. E ele se lembra que
Para ele achar a resposta, ele precisa ir para a Academia Xianjin, que é uma escola que só aceita os melhores entre os melhores. E foi o último lugar onde a sua irmã estudou. Se ele quer respostas, ele precisa ser o melhor para conseguir entrar na academia. Academia de Necromante e o Invocador Genial. Necromantes, magos que se especializaram em magia negra e também obscura. Há muito tempo atrás, para fugir da influência dos necromantes, o imperador do Império de Telan ordenou que 50.000 soldados marchassem até 15 para matar todos os necromantes. Mas os necromantes enviaram os 10 mais fortes deles, e foi uma batalha sangrenta, e não se sabe quantos dias durou essa batalha. Mesmo em desvantagem numérica, os necromantes derrotaram todos os soldados, assim os transformando em mortos-vivos. E foi assim que o imperador e seu reino todo caíram. Depois dos necromantes ganharem essa batalha, iria se iniciar outra batalha contra o sacerdote. Diferente dos necromantes, que emanava poder das trevas, os sacerdotes emanavam poder da luz. Para não ter um banho de sangue desnecessário, os necromantes e os sacerdotes resolveram abrir uma linha tênue para uma possível trégua. Tudo começa com nosso protagonista Simon aprendendo com seu pai como o mundo funciona, como se comportar, quem ele deve seguir, quando deve usar o uso necessário da força. Mas ambos foram interrompidos por um cidadão da pequena cidade onde o pai do nosso prota administrava. O aldeão pediu para o pai de Simon para que ele usasse o poder dos mortos para ajudar eles a transportar as madeiras ali que estavam cortando eles. Simon ficou empolgado ao ver aquela habilidade, e logo seu pai iria ensinar ele como usar esse poder. Depois de mais um dia normal, eles foram para casa. Nesse momento é nos apresentado a mãe de Simon. Ela era uma ex-sacerdotisa, mas ela largou isso quando ela se apaixonou pelo pai de Simon. Depois de mais um dia normal entre família, assim Simon iria dormir, e ele acabou recebendo uma visita inesperada. E a pessoa que o visitou ele era Nefert, a pessoa que derrotou o exército de 50.000 soldados. Como Sion já estava numa certa idade, ele precisava ir para a Academia Kezin para poder utilizar os seus poderes de necromante. E o seu pai, vendo aquilo, resolveu ajudar ele a fortalecer o seu núcleo, para ele não chegar na academia como um fracote. Depois de 3 dias de treinamento, Simon iria iniciar sua jornada. Pessoal, vou parar por aqui, pois esse manhwa a gente tem que acompanhar o crescimento do personagem e finalizar a história pelos olhos de Simon. Solo Necromance. Achamos que vivemos no inferno, já que temos dívidas para pagar, e andamos de transporte público. Sungou tinha acabado de sair de um busão full lotado. Ele estava esgotado mentalmente e fisicamente, até que seu amigo de longa data zoou ele dizendo: "Você não é um ex-sargento da Brigada das Forças Especiais? Por que você está tão esgotado assim só porque saiu de um busão?" Sungou saiu das Forças Especiais para concluir a sua universidade, por causa de uma promessa que ele fez há muito tempo atrás. Ao adentrar para dentro da universidade, o amigo de Sungou mostra a ele que tinha alguma coisa estranha no céu, mas o nosso prota resolve ignorar, pensando que seu amigo estava vendo coisas, mas mal ele sabe que não foi uma visão ilusória que seu amigo viu, sim uma sentença de morte. Sungou, depois de mais um dia de aula chata, ele resolve tirar um cochilo. Ele pensa que talvez foi por causa do cansaço, mas apareceu uma tela para ele, e essa tela estava perguntando para ele: qual a profissão você escolheria para ter no mundo pós-apocalíptico? Ele pensou que era doideira da cabeça dele, só que as luzes todas apagaram. E começou a aparecer essa mesma tela que apareceu para ele para todo mundo da escola. E todo mundo entrou em estado de pânico, fazendo o nosso prota ficar com medo e ficar também em alerta. De repente começou a aparecer diversas cartas para todos eles. E nosso prota não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Até que um figurante escolheu uma carta, e essa carta era de um espadachim. E o nosso prota percebeu que quando você escolher uma carta, a habilidade daquela carta iria dropar para quem escolheu a carta. Assim ele usou a noção óbvia, né? Quanto mais estrela, mais forte a carta deveria ser, fazendo nosso prota escolher uma carta de necromance. Depois dos segundos de terror que pareciam uma eternidade para todo mundo, nosso prota pensou que aquele inferno havia finalmente acabado. Entretanto, esse inferno só começou. Uma pessoa adentrou a sala semi-morta, com uma criatura atrás dela, carregando uma faca. E quando essa criatura foi atacar o Sungou, ele utilizou o seu treinamento militar e acertou aquela criatura com uma cadeira na cabeça, fazendo aquele monstro morrer, assim ativando a carta Necromance de Sungou. E apareceu uma opção para ele que ele podia reviver aquela criatura. Assim o mesmo fez. Sem entender nada, nosso prota começou a dar comandos para aquele Goblin, para atacar os outros Goblins. E ele começou a perceber que ele começou a ganhar dinheiro quanto mais ele matava aqueles monstros. Após matar e limpar todas as criaturas ali, Sungou precisava achar o seu amigo para os dois tentar sobreviver, já que todos tinham medo dele, pois o mesmo usava corpos de criaturas que mataram amigos ou parentes de pessoas ali da universidade. E agora fica uma incógnita para Sungou: sobreviver a todo custo, mesmo que isso seja utilizar os corpos de inimigos como aliados, tudo para descobrir quem foi que colocou esse mundo nesse caos de mau gosto. Matei o herói. Essa é uma história de uma pessoa que nasceu para sofrer. No começo ele foi abandonado pelos seus pais. Ele teve que viver na rua, sendo tratado pior do que qualquer animal, lutando para sobreviver.
nessa selva, aonde a lei não é justa para os mais fracos. Na sua opinião, havia algum motivo para ele amar esse mundo? Ou confiar em alguém? 1º de janeiro de 2020. Sem nenhuma previsão, danjos surgiram ao redor de todo o mundo. Monstros começaram a caçar os humanos, ao ponto de matar 1/3 da humanidade. Mas uma entidade chamada Nimbus ficou com pena dos humanos e lhes concedeu poder, onde agora os humanos podiam despertar uma habilidade para lutar contra esses monstros. Mas os desejos lascivos dos humanos apareceram rápido demais. Eles começaram a cobrar dinheiro para entrar nas dungeons. Mas para o nosso protagonista, o mundo com monstros ou sem monstros era tudo igual. Até que nosso prota conheceu ele, Sinjulin, o mais forte entre os 7 heróis, aquele que tinha o poder da luz. Ele parecia não querer recompensas por salvar as pessoas, um homem digno de ser seguido. O nosso prota se juntou a ele com o intuito de ajudá-lo a salvar o mundo. Pouco a pouco, nosso prota começou a se abrir para as pessoas. E nosso prota pensou, será que isso é ter uma família? Finalmente, depois de anos, esse inferno iria acabar. Eles chegaram no boss final. Entretanto, Kyojin sentiu a pior dor possível. Ele abriu seu coração para as pessoas, e no fim ele foi traído. Julin, o homem que nosso prota resolveu seguir, na verdade era uma cobra, que acabou perfurando seu coração, com uma espada que emanava um veneno difícil de ser curado. Por fim, Jin teve que ouvir da boca da pessoa que ele mais respeitava, que na verdade ele nunca quis salvar o mundo. Ele buscou uma forma de controlar o mundo. Por isso, ele precisava matar o nosso prota, já que ele era o único que podia impedi-lo. Mas isso não foi a pior coisa, ele também descobriu que seus companheiros morreram, não foi por causa dos monstros, e sim por causa de uma armação para buscar um veneno capaz de parar o nosso prota. Eles foram usados como cobaias, até chegar um veneno perfeito para matar nosso prota. E agora Jin, que sempre lutou sozinho, descobriu que tudo que ele viveu era uma armação, e por fim ele iria morrer. Mas não se sabe o que aconteceu. Alguém deve ter ouvido a dor de Jin, fazendo ele retornar no templo, no dia que as dungeons abriram. Depois de lidar com todos aqueles monstros, o seu coração cheio de fúria pela vingança que ele aguardava, o prota veio a despertar, e ele ganhou uma nova habilidade, que foi um pé no saco na sua vida passada. Assim ele escolheu essa habilidade para sua vingança mortal. Necromância sem limites. Esforço, determinação e trabalho duro. Essas 3 frases com um significado diferente, mas com a mesma intenção. 7 anos atrás, a humanidade conheceu o juízo final. Portais apareceram em todo o mundo. Demônios sorriam enquanto matavam os humanos. Tudo que restava para a humanidade era um choro horrível de se ouvir. Os pais do nosso protagonista também veio a morrer pelos demônios. E nesse momento ele fez uma promessa que ele não iria morrer até matar o último monstro desse mundo. Então ele decidiu entrar numa academia para treinar com o intuito de acelerar o seu despertar. Mas depois de 7 anos, ele nunca chegou a evoluir no seu treinamento, sendo expulso da academia com a maior desonra possível, pois o mesmo era uma vergonha para a academia. Nosso prota, Han Shijion, só podia se contentar em ouvir as humilhações dos outros alunos sobre ele. Mas o pior era saber que seus pais morreram em vão, já que Han não podia cumprir a sua promessa, já que, como todos diziam, ele era um lixo. Ele pensa, será que seus pais têm orgulho dele? Com esses pensamentos no ar, um anjo iluminou o seu caminho. Uma mãe solteira levou sua filha até o cemitério para ver o seu pai que morreu há 7 anos atrás pelos demônios também. E ver a esperança daquela criança e saber que seu pai morreu como um herói, salvando as pessoas, isso confortou o coração de Han, fazendo ele se sentir vivo naquele momento. Depois de agradecer aqueles anjos, ele correu o máximo que ele podia, até chegar na casa do seu treinador, e ele prometeu para si mesmo que ele iria implorar por uma nova oportunidade. Mas o seu treinador, mesmo admirando o esforço de Han, ainda recusou ele e falou que ele era um lixo, ele não podia entrar na academia. Mas Han encheu tanto o saco do treinador que ele acabou socando o nosso prota, fazendo o nosso prota pensar por que a gente treina, já que os mais fortes sempre vão engolir os mais fracos. Até que a Torre dos Desafios resolveu dar uma chance para ele, já que a sua vontade de ferro era admirável. Agora todos os seus esforços seriam recompensados, só que tinha um porém, ele precisava sobreviver. A torre tinha 3 dificuldades, fácil, normal e difícil. Quanto maior a sua dificuldade, mais recompensa você ganharia. E Han, que sempre passou pelo pior, escolheu a dificuldade difícil. Mas para a Torre dos Desafios, queria ver se Han realmente estava levando a sério aquilo. Han precisava sobreviver ao tutorial, contra um golem. Mas chegou um momento que Han percebeu que ele era fraco perante aquele golem. Será que ele iria sobreviver? Ele se questionava se tudo que ele ouviu era verdade. Han tem uma promessa e ele teria que sobreviver. Depois de sobreviver esse teste, em 7 anos, essa foi a primeira recompensa que ele havia ganhado. Ele ganhou um poder de necromância, agora ele podia absorver a energia dos monstros que ele matou. Será que dessa vez ele não vai falhar? O necromante Sangue de Ferro. Sem nenhum aviso prévio, Kang In-wook e seu irmão foram transportados para outro mundo. Um mundo onde você não desejaria nem para o seu pior inimigo. O nome desse lugar infernal era Hela, um nome tão doce, porém guardava um grande segredo mortal. Um lugar banhado em sangue, medo e desespero.
onde as almas mais céticas lamentavam o perdão de Deus. Hela era um lugar onde residia vários monstros. A gente lutava dia e noite contra essas criaturas infernais, até que tudo mudou para Kang, o nosso protagonista. Depois de finalizar o último demônio, algo surpreendente apareceu, um ser infernal na qual eles nunca tinham visto. Entretanto, Kang não se acovardando e para proteger o seu irmão daquela morte horrível, ele se propôs a lutar contra aquele monstro sozinho. Depois de uma luta calorosa, Kang venceu. Mas ele perdeu seu braço, e a sua morte era inevitável. O nosso protagonista feliz, porém triste por deixar seu irmão naquele lugar infernal, por ele finalmente ter sua morte agora, mesmo que seja naquele lugar frio, ele finalmente ia poder descansar pela primeira vez. Só que ele não entendeu uma coisa, ele retornou dos mortos. E não só isso, ele retornou com o poder de necromance, um poder que pode controlar a vida de quem ele matasse. Quanto mais fortes eram os seus inimigos, mais fortes os soldados dele também se tornariam depois da sua morte. Depois de 10 anos sofrendo com seu irmão, eles acharam finalmente um portal que podia levar eles para a Terra. Só que com apenas um olhar, o seu irmão entendeu que o nosso protagonista já não era mais da Terra, e sim daquele lugar. Pois Hela era o mundo de Kang. Diferente de Kang, o seu irmão era gentil. Então seu irmão retornou. Depois de 6 anos, após a partida do seu irmão, o protagonista matou, torturou tudo o que ele podia, até que ele se tornou um ser mais forte ali. Só que uma das piores notícias do mundo aconteceu por nosso protagonista. Um dos seus duques, que também seria um dos seus soldados, avisou que o irmão do nosso protagonista havia sido morto na Terra. E ele falou pro nosso protagonista que ele utilizou uma técnica de rastreamento para poder rastrear a alma do seu irmão, para que ele pudesse ficar de olho no seu irmão, para o seu irmão não ter grandes problemas na Terra e ele poder avisar o seu rei, que era o nosso protagonista. E ele disse que uma notícia triste aconteceu e seu irmão acabou sendo morto. E esse duque utilizou uma habilidade para puxar a alma do seu irmão para ele ver as últimas memórias do irmão do nosso protagonista. E quando ele viu que seu irmão foi brutalmente assassinado, e ele mostra para o nosso protagonista essa última memória. E nosso protagonista entrou em uma fúria tremenda, e agora com essa motivação ele vai retornar para a Terra. E vocês sabem para que ele vai retornar para a Terra, né? O retorno do tirano do Apocalipse. Sem aviso prévio, o mundo foi atacado por monstros, e toda a humanidade foi aniquilada, exceto por uma pessoa, que caminhou nesse mundo esquecido por Deus, sendo o último ser humano, caminhando solitariamente por mais de 25 anos. Existia uma profecia. Assim que alguém coletasse 666.066 cabeças de demônios de níveis superiores, essa pessoa será lhe concedida um desejo de retornar no tempo. Mas o que levaria alguém vagar por 25 anos coletando cabeças? A razão era simples. Nangung, o nosso prota, queria muito ver sua filha. Ele nos conta que no dia da tribulação, sua filha ficou pendurada e o prota teve que segurá-la com seu braço quebrado. Mas por fim, ele teve que ver sua filha sendo comida por um monstro. E essa foi a maior dor de Nangung. Assim que ele concluiu essa missão infernal e retornou no tempo 3 dias antes do juízo final, sem saber se isso era um sonho ruim ou uma verdade bonita, Nangung entra no quarto de Somin, que era sua filha. Ao ver ela viva, aquele homem que sobreviveu 25 anos sem derramar uma lágrima, chorou. Só que Nangung sabe que depois de 3 dias, as portas do inferno vão abrir e monstros irão atacar a Terra. Por sorte, ele acabou retornando com algum dos seus poderes. Talvez foi efeito colateral do retorno do tempo. Mas ele sabe que esse poder ainda não é o suficiente. Então ele se lembra que existia 8 fases, que seriam 8 eventos que os humanos teriam que passar para evitar a extinção. Porém, existiam 8 profetas, que são escolhidas pelas 8 fases, que eram divindades. E essas 8 fases daria meio que um hack para esses profetas, para eles conseguirem passar pela essa tribulação. Nangung não era um dos 8 profetas, mas ele herdou esse poder após um dos profetas morrer. Então ele precisava fazer com que uma dessas 8 fases aceitasse ele como profeta. Especificamente a fase que controla a morte. Pessoal, esse manhwa é novo. Espero que vocês curtem manhwa de necromancer. Será que Nangung dessa vez vai conseguir proteger sua filha? O sistema de trapaça do rei demônio. Sem aviso prévio, um portal acabou ligando o mundo humano com uma dimensão de jogos. Desses portais, várias dungeons foram formadas. Por causa dessa anomalia, alguns seres humanos despertaram uma tela de sistema que ajudariam eles a evoluir para eles conseguirem lutar contra esses monstros que vinham da dungeons. Mas os seres humanos começaram a ficar gananciosos e eles acabavam roubando recursos das dungeons para o seu bel prazer, fazendo com que a própria dungeons criasse uma consciência, ali nascendo o imortal rei Lord Adesalai, um boss que veio para finalizar a destruição da humanidade. Vendo essas ameaças, os humanos que buscavam seus prazeres egoístas se juntaram para aquela batalha que viria e ficaria para a história. O jogador mais forte da humanidade, Liu, liderava aquela batalha a favor da humanidade contra o rei imortal Adesalai. Não se sabe quanto tempo durou aquela batalha. Talvez semanas, meses, anos. Mas a humanidade começou a perder aquela batalha. Então a humanidade usou a coisa mais forte que eles têm: a chantagem. Eles capturaram subordinados do Lord Adesalai
para usar contra ele. Ali, aquele que era chamado de demônio pela humanidade percebeu que eles que eram próprios demônios. Em sua morte, Adesalai jurou vingança contra a humanidade. 10 anos depois, um grupo de aventureiros estavam fazendo uma missão numa dungeon, e ali já estava um banho de sangue. No meio daquele caos, havia um caçador iniciante que trabalhava como coletor de materiais, mas o líder daquela expedição pediu para que ele se usasse como isca para eles matarem aquele monstro. Sem ter escolha nenhuma, ele foi. Mas por fim ele acabou sendo atingido pelas costas por uma flecha, ali morrendo. Mas em sua morte, o grande Lorde Adesalai renasceu no corpo da criatura que ele mais detestava no mundo, um humano. Depois de eliminar aquele monstro facilmente, percebendo a traição dos humanos ao matar o dono daquele corpo, Adesalai, no corpo de Zoizing, ele percebeu que teria que honrar o dono daquele corpo, vingando aquelas pessoas que o mataram, assim eliminando todos os humanos traíras dali. Assim que honrou o dono daquele corpo, Adesalai resolveu colocar para fora os seus pensamentos que ele colocou no papel de como iria se vingar da humanidade. Mas ele tinha um problema, ele não tinha o seu poder original. Apesar dele agora ter a tela de sistema, o dono daquele corpo era muito fraco. Agora ele vai ter que fazer de tudo para poder voltar ao seu poder original e dar um upgrade no dono daquele corpo. Será que ele vai se vingar da humanidade? Absolute Necromance. Uma mudança tirou a paz do mundo. Não foi uma mudança normal na Terra, como um vulcão ter acordado ou algo do tipo. Monstros. Monstros do nada apareceram na Terra. Uma existência que era praticamente extinta. Foi uma aparição de uma coisa que fez a existência de todos esses seres ser possível. A Torre. Um lugar desconhecido que pode garantir a força e poder para lidar com esses monstros. Alguns chamam essa torre de Torre Demoníaca e outros de Torre Divina. O motivo de usar esses nomes foi a aparição de um homem que nos mandou subir lá. Ele disse que essa torre daria forças, riquezas, e a única coisa que a gente tinha que fazer é subir a torre. Subir aquela torre e satisfazer os desejos desses deuses, que eles nos dariam tudo que a gente mais quisesse. E essa torre, ela tinha 999 andares. Os seres responsáveis por ela são chamados de seres superiores, podendo ser deuses ou demônios. Mesmo que o governo tenha tentado bloquear a entrada das pessoas na torre, ninguém conseguiu realmente barrar a entrada de quem estava disposto a desafiar a torre. Todos aqueles deuses e demônios imediatamente aplicaram uma punição naqueles que tentaram negligenciá-la. Já faz 5 anos desde que os olhos de bilhões de pessoas estão focados nesse lugar. E eu finalmente cheguei ao andar 600. Até que eu fui barrado por um grupo chamado Ninistar. 9 pessoas que alcançaram o topo, em meio a bilhões de outros desafiantes, obteram magia e poder divino na torre. E sobe cada vez mais para alcançar um lugar maior ainda. Dentre eles, há um chamado Dark Star ou Dead Star. Ele não era um mestre de alguma arma ou um homem muito forte, mas era um dos desafiantes mais fortes de todos os membros do Ninistar. O seu nome era Shajin Yonk. E o poder dele era trazer um ser à sua morte, mais conhecido como o Guardião da Morte, o melhor necromance do mundo. E eu sou ele. Eu fui encurralado pelos outros membros do Ninistar. E esses outros membros, eles me atribuíram como um traidor. E eles me acusaram de ter entrado pro lado do mal, assim podendo me atrair para tentar me matar. E eu lutei contra eles, mas eu estava sozinho. Era impossível derrotar todos, mas eu não queria simplesmente morrer ali em vão. E eu fui finalmente morto por eles. A história diz que eu traí a humanidade, mas na verdade não foi isso. Essa foi a história contada por eles. Agora eu irei contar a minha história. Afinal, essa traição que eles contaram para eles nunca existiu. 10 anos depois da minha morte, eu retornei. E eu retornei para me vingar desses vagabundos que fizeram mal contra mim. E eles vão pagar um por um. Nem que isso custe a minha vida de novo.